Fala pessoal, Saulo Formiga, Geografia e Atualidades, aqui do seu Gonçalves Dias, o pré-vestibular feito com muito carinho para você que vai encarar o Enem. Na aula desse vídeo, nós vamos tratar sobre um dos movimentos mais fascinantes do nosso planeta, o movimento de rotação terrestre. Vem cá, você sabe muito bem quais são as consequências desse movimento? Você sabe onde eu consigo perceber esses movimentos no meu dia a dia? Não? Então fica ligado que vem show daqui a pouquinho. Vamos lá, vem! Fala pessoal, Saulo Formiga aqui de volta e a gente está tratando aqui sobre a questão da rotação terrestre. Vamos lá, primeira coisa a se falar é sobre uma das manchetes mais recentes dos jornais do Brasil afora e em especial aqui para a gente, do Maranhão. Aquela historinha sobre alugar a base de Alcântara. Você já ouviu falar nessa base? Na verdade, é chamada de Centro de Lançamentos de Alcântara. Fica aqui, no município de Alcântara, que é um município da região metropolitana da Grande São Luís. Fica separada de São Luís pela Baía de São Marcos. Mais ou menos 1 hora de embarcação, 1 hora de travessia. Dá mais ou menos uns 22 a 24 quilômetros em linha reta, só para você ter uma ideia, tá bom? Agora, olha só, o que Alcântara tem que chama a atenção dos Estados Unidos, da China, da Europa, da Ucrânia, de muita gente? Nós temos uma posição geográfica privilegiada. Pessoal, quando você fala em centro de lançamentos aeroespaciais, você está falando de lançar foguetes, lançar objetos para o espaço, seja por uma condição científica, seja uma condição militar, seja o que for. Mas chegar no espaço é muito mais fácil daqui do Maranhão. Então, se você não sabia disso, agora está sabendo. Agora, você sabe por que é muito mais fácil daqui do Maranhão? Porque, gente, primeira coisa, quando você fala de um lançamento de foguetes, você precisa ter algumas condições favoráveis. E aqui no Maranhão, nós estamos apenas a 2 graus da linha do Equador. Significa o quê? Que nós somos fortemente influenciados pelo movimento de rotação da Terra. Gente, a Terra é um planeta, é um corpo celeste que gira em torno de si. O movimento de rotação nada mais é do que o movimento da Terra em torno de si. Só que quando ela gira na altura do Equador, segundo as nossas medições, você tem algo em torno de 1.666 km por hora. É muita coisa. Agora imagina, esse corpo celeste girando a 1.666 km por hora. Você não sabe muito bem o que eu estou falando, né? Nem imagina quanto é essa temperatura, não é? Vamos fazer aqui uma pequena comparação. Uma comparação ridícula, mas funcional para a gente poder entender. Uma máquina de lavar. Gente, uma máquina de lavar com centrífuga. Como é que ela consegue enxaguar a roupa? Como é que ela consegue tirar o excesso de água da roupa? Se você tem uma em casa, você já deve ter visto que ela fica girando. Ela tira toda a água do tanque e depois ela fica girando a roupa. Essa roupa ela fica girando em alta velocidade, em alta rotação. Só que ela gira dentro de um tanque, normalmente de alumínio, cheio de furos. Essa água que está sendo expulsa da roupa, no movimento de girar, ela sai por esses furos desse tanque de alumínio. E com isso, quando você tira a roupa, ela está quase seca e está quente. Esse calor vem do atrito, inclusive, com essa tubulação. Mas se você não quiser comparar com uma máquina de lavar dessa, você pode comparar com as mulheres que lavavam roupa na beira do rio. Lembra que elas espremem a roupa, mas aquelas mais tradicionais, elas giram com um braço só a roupa. Quando elas giram a roupa, ela está jogando a água que está no corpo da roupa para fora do processo. Então, elas também estão centrifugando. Só para você ter uma ideia, estão também centrifugando. Pois bem, o que isso tem a ver com a nossa estrutura aqui em Alcântara? Lançar um foguete do Equador significa dizer pegar carona na consequência do movimento de rotação. Por quê? Porque todo o corpo que está em um movimento de rotação, ele acaba tendo a força centrífuga aplicada a ele. E a força centrífuga é uma força resultante que repele, que expulsa esse corpo que está em movimento de rotação. Então imagina, ó, eu estou com um pincel na mão. Se eu esticar meu braço e soltar o pincel, ele vai cair no chão. Gravidade. Mas se eu subo numa plataforma giratória, e essa plataforma giratória começa a girar em alta velocidade, eu estico o meu braço e solto o pincel. Lembra que eu vou estar girando.
Como eu estou em um movimento de rotação, esse pincel não vai simplesmente cair, ele vai ser lançado. Só que não fui eu que lancei, foi? Não, eu só soltei o pincel. Mas como eu estou em um movimento giratório, esse pincel foi o quê? Arremessado. Pois é, imagina lançar um foguete de um lugar em que o movimento de rotação é muito grande. Acontece a mesma coisa. A força centrífuga vai empurrar esse foguete para fora desse ambiente. E com isso você tem economia de combustível e, evidentemente, muito menos custos. Sendo redundante, menos custos. Então veja, isso é imprescindível para um trabalho como o trabalho aeroespacial. Mas se você pensa que a grande questão é só estar perto do Equador, você está enganado. Porque Macapá, por exemplo, está em cima da linha do Equador. Quando eu falo de Alcântara, eu falo também de um outro fator muito importante, que é a posição da cidade. Quando eu falo de Alcântara, eu falo da Baía de Cumã, da Baía que é, na verdade, um arcabouço em relação ao mar. Então você tem distância em relação às pessoas, você tem proximidade com o mar, que faz com que haja mais segurança nesses lançamentos, fazendo com que essa região se torne uma região estratégica, ok? Estratégica. E por isso, todos os holofotes, no quesito aeroespacial, acabam se voltando para essa cidade magnífica, com uma história belíssima, mas que também trouxe para a gente a modernidade. Traz o século XXI e o mundo espacial para o Brasil, beleza? Então, esse é um dos primeiros pontos. No próximo vídeo, você vai falar sobre as consequências da rotação para o nosso dia a dia. Fica aí, hein? A gente volta já.